Sua consciência te incomoda? Existe uma voz interna, um sussurro persistente, que nos confronta com nossas escolhas, nossos deslizes, as verdades que preferiríamos ignorar. Em um mundo que muitas vezes nos empurra para a ação impulsiva e o ruído constante, somos raramente convidados a parar e realmente enfrentar essa voz. O Salmo 4, em seu versículo 4, irrompe com uma exortação que é um chamado urgente à introspecção e à retidão. Tremei e não pequeis. Meditai em vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Esta passagem, que emerge no contexto de Davi, enfrentando a oposição e a busca por justiça, como nos versículos anteriores, não é um conselho brando. É um mandamento direto, quase um choque, destinado a despertar a alma. O salmista não se dirige apenas aos seus inimigos, mas a vós, aos que o ouvem e, por extensão, a cada um de nós. Ele exige uma pausa abrupta na correria e nas paixões para um confronto honesto com a própria conduta, a fim de evitar o erro e encontrar a paz verdadeira. É um convite incisivo à autorreflexão e à disciplina interior que nos tira da zona de conforto e nos impulsiona a uma verdade mais profunda. O alerta, que chacoalha: tremei e não pequeis. A expressão tremei não significa ter medo de Deus no sentido de pavor, mas sim um temor reverente, uma reverência tão profunda que nos leva a considerar as consequências de nossas ações com seriedade. É um alerta para a gravidade do pecado e suas ramificações. Sugere que o reconhecimento da soberania divina e da fragilidade humana deve nos levar a uma postura de cautela e responsabilidade moral. É um chacoalhão que nos tira da complacência e nos lembra da importância de cada escolha. E o imperativo "e não pequeis" é uma ordem clara para desviar-se do erro, para resistir à tentação, para alinhar a conduta com a vontade divina. Não é uma sugestão, mas uma exigência moral. Pense na história de Sr. Roberto. Ele havia passado a maior parte de sua vida construindo uma reputação de homem de negócios astuto. E, por vezes, essa astúcia beirava a desonestidade. Pequenas fraudes, omissões convenientes e manipulações sutis faziam parte de sua rotina para garantir lucros maiores. Ele justificava a si mesmo dizendo que todo mundo faz e que era preciso ser esperto para sobreviver no mercado. No entanto, em seus 60 e poucos anos, uma série de eventos começou a abalar sua segurança. Um escândalo no ramo, a prisão de um conhecido por práticas semelhantes e uma crescente inquietação em sua própria consciência. Em noites de insônia, a voz do "tremei e não pequeis" ecoava em seu íntimo. Não era uma voz audível, mas a sensação de que estava em um caminho perigoso, não apenas legalmente, mas espiritualmente. Aquela tremedeira era a sua consciência gritando, um alarme interno sobre a iminência da queda. Ele começou a sentir um profundo desgosto por suas próprias atitudes. O que antes era esperteza, agora lhe parecia pecado. Ele percebeu que a sua alma estava em risco e que a busca incessante por lucro o estava corrompendo. Esse tremer é a percepção aguçada de que há limites éticos e morais e que ultrapassá-los traz consequências graves para a alma e para a vida. É o reconhecimento de que nossas ações têm peso e reverberam para além do que podemos ver. O tribunal interior. Meditai em vosso coração sobre a vossa cama. Após o alerta para não pecar, o salmista nos convida a um ato de profunda introspecção e autoexame. Meditai em vosso coração sobre a vossa cama. A cama aqui simboliza o local de repouso, de intimidade, onde as máscaras caem e nos confrontamos com a nossa própria verdade. É o momento em que o mundo silencia e nos resta apenas a companhia dos nossos pensamentos e do nosso coração. Meditar nesse contexto não é apenas pensar, mas refletir profundamente, pesar, analisar com honestidade e sinceridade as nossas motivações, as nossas ações e as nossas escolhas. É um convite a levar nossa consciência para o tribunal do nosso próprio coração, sob o olhar atento de Deus. Pense na história de Dona Margarida. Ela era uma mulher ativa em sua comunidade e igreja, sempre a primeira a oferecer ajuda e a organizar eventos. No entanto, por trás de sua fachada de serviço, havia uma crescente amargura e um espírito crítico em relação aos outros, especialmente àqueles que não faziam as coisas do seu jeito.
Ela se pegava criticando mentalmente, e às vezes em conversas mais íntimas, os esforços alheios, sentindo que só ela se dedicava de verdade. Aos seus 50 e tantos anos, essa atitude a estava corroendo internamente, embora externamente ela mantivesse a imagem de benevolência. Em suas noites, quando se deitava, os pensamentos acelerados e as críticas sobre os outros vinham à tona. Ela tentava se justificar, mas o convite do Salmo a meditar em seu coração sobre a sua cama começou a ressoar. Dona Margarida começou a se permitir um autoexame mais honesto. Em vez de reprimir os pensamentos negativos, ela os observava. Ela se questionava: por que essa irritação? Será inveja, orgulho? Será que eu estou buscando reconhecimento mais do que servir? Essa meditação na quietude da cama a levou a confrontar a raiz de sua amargura. Ela percebeu que sua generosidade estava, por vezes, manchada por um desejo de controle e de ser insubstituível. Esse meditar íntimo é a porta para o autoconhecimento e a transformação, permitindo que a luz da verdade divina ilumine os cantos mais obscuros da nossa alma. É a chance de nos reconciliarmos conosco e com nossas imperfeições, sob a perspectiva de um Deus que tudo vê e tudo perdoa. O silêncio que transforma. E calai-vos. A última parte da exortação, e calai-vos, é o clímax dessa jornada de introspecção. Não é apenas calar a boca no sentido literal, mas calar o barulho interior. O ruído das justificativas, das desculpas, das ansiedades, das distrações. É um chamado ao silêncio da alma, a quietude que permite que a voz da consciência e a voz de Deus sejam ouvidas. Em uma era de estímulos constantes, de opiniões gritantes e de uma necessidade quase viciante de preencher cada momento com som ou informação, calar-se é um ato revolucionário de disciplina espiritual. É a disciplina que permite que a meditação dê frutos, que a verdade se assente e que a decisão de não pecar seja fortalecida. Pense na história do Sr. João. Depois de uma vida inteira de trabalho intenso e muito sucesso, ele se aposentou. Sempre foi um homem de muitas palavras, acostumado a liderar conversas e a ter a última palavra em discussões. Com a aposentadoria, ele se viu com o tempo, mas a mente ainda agitada e a necessidade de fazer e falar continuava. Ele preenchia os dias com noticiários, debates na televisão e muitas conversas, evitando a quietude. No entanto, sentia um desconforto crescente, uma inquietação. Foi então que um amigo, percebendo sua agitação, sugeriu que ele experimentasse momentos de silêncio. Inicialmente resistente, o Sr. João, por curiosidade, tentou. Ele se sentava em sua poltrona, desligava tudo e tentava apenas calar-se. Era difícil. Sua mente gritava com lembranças, preocupações, planos, mas ele persistiu. Aos poucos, nesse calar-se intencional, ele começou a ouvir uma voz diferente, a voz de sua própria alma, a voz da paz. Ele começou a perceber a beleza do som simples, o canto dos pássaros, o vento nas árvores, e, mais importante, a sabedoria que surgia do seu interior, sem a necessidade de buscar opiniões externas. Esse calar-se lhe trouxe uma clareza que ele não experimentava há anos, permitindo que as meditações sobre sua vida se aprofundassem e o levassem a um novo nível de contentamento. O silêncio é o terreno fértil onde a semente da reflexão cresce e onde a decisão de uma vida mais íntegra é fortalecida. A urgência da autodisciplina e da verdade interior. O Salmo 4:4, portanto, não é apenas um conselho, é um chamado urgente à autodisciplina espiritual, em um mundo que nos empurra para a superficialidade e a impulsividade. Ele nos desafia a tocar as próprias fraquezas, ter a coragem de sentir a tremedeira da consciência diante da possibilidade do erro, cultivar a introspecção, fazer um exame honesto de coração, especialmente nos momentos de quietude, abraçar o silêncio, disciplinar a mente e a alma para calar o ruído e ouvir a voz da verdade. Essa é uma mensagem poderosa para a alma que busca viver com autenticidade e propósito. Ela nos lembra que a verdadeira paz não se encontra na fuga das nossas falhas, mas no corajoso ato de confrontá-las em um espaço de reflexão silenciosa, permitindo que a graça divina nos guie para um caminho de retidão. Selá.
A pausa para a disciplina da alma. E mais uma vez a palavra selá surge como um imperativo para a meditação. Após uma exortação tão direta e desafiadora, o selá nos compele a parar, a absorver a profundidade dessas instruções e a permitir que elas ressoem em nosso íntimo. É um convite para não apenas ler essas palavras, mas para praticá-las. Você está disposto a tremer diante da possibilidade do erro, a reconhecer suas inclinações ao pecado? Você tem reservado um tempo para meditar em seu coração sobre a sua cama, examinando suas motivações mais profundas? Você é capaz de calar-se, de silenciar o ruído externo e interno, para ouvir a voz da sua consciência e a direção divina? O selá nos encoraja a tornar essa disciplina espiritual parte integrante de nossa vida. É um chamado para respirar fundo, para abraçar o silêncio e a introspecção como caminhos para a verdadeira paz e para uma vida alinhada com a vontade de Deus. Que essa pausa seja um convite constante à transformação interior, levando-o a um caminho de integridade e serenidade.